Confissões, livro 2, capítulo 3. Naquele ano, meus estudos foram interrompidos. Após retornar de Madaura, uma cidade vizinha para a qual havia ido a fim de aprender gramática e retórica, os custos de uma viagem posterior para Cartago estavam sendo providenciados para mim. Não pela abundância de recursos de meu pai, pois era um pobre cidadão honorário de Tasgate, mas por sua ambição. A quem digo isso? Não a ti, meu Deus, mas à própria espécie. Em tua esperança, aquela pequena porção de humanidade que virá encontrar estes meus escritos. Com que propósito? Para que qualquer que venha a lê-los se aperceba de quão profundo é o abismo no qual estamos e clame a ti. Pois o que poderá aproximar-se mais de teus ouvidos que um coração quebrantado e uma vida de fé? Quem não aplaudiu e elogiou meu pai, que, fazendo além do que suas condições permitia, proveu ao filho todo o necessário para ingressar uma longa jornada em prol de seus estudos? Muitos cidadãos abastados e com melhores condições não o fizeram por seus filhos. Ainda assim, este mesmo pai não se preocupou com o meu crescimento diante de ti, ou em quão casto era eu, pelo que me tornei profícuo ao falar, embora fosse terra inóspita quanto à tua cultura, ó Deus, o único verdadeiro e bom Senhor do meu coração, que é o teu campo. Aos 16 anos de idade, morava com meus pais, abandonado a escola por certo período, uma época de ociosidade interposta aos recursos limitados de meus pais. A sarça de desejos impuros cresceu, tornou-se maior que eu e não havia mais mão que a arrancasse. Um dia no banho, meu pai percebeu que eu estava me tornando um homem, dotado de agitada juventude, e já prevendo seus descendentes, contou o que viu a minha mãe com alegria, regozijando-se naquele alvoroço de sentidos nos quais o mundo se esquece de ti, o seu Criador, e apaixona-se por tua criatura, em vez de apaixonar-se por ti. Na embriaguez do vinho invisível que é a própria vontade humana, desviando-se e curvando-se à infâmia. No seio da minha mãe, tu já começara a construir teu templo e o alicerce da sua santa habitação, enquanto meu pai, há pouco tempo, era apenas um catecúmeno. Minha mãe, então, foi acometida de um santo temor e estremecimento. Embora não fosse ainda batizado, ela temia que eu trilhasse caminhos tortuosos, nos quais andam aqueles que viram as costas para ti, e não a face. Ai de mim, como ouso dizer que tu ficaste em silêncio, ó meu Deus, quando eu mesmo caminhava longe de ti. Terás tu de fato ficado em silêncio? De quem foram, senão tuas, as palavras proferidas por minha mãe, tua serva fiel, sendo cantadas em meus ouvidos? Nenhuma delas, porém, penetrou em meu coração a ponto de me moverem. Minha mãe pedia, e bem me lembro, em particular preocupada, alertava-me a não cometer fornicação. Mas, acima de tudo, nunca desonrar a mulher de outro homem. Estes soavam para mim como nada mais que conselhos femininos, os quais deveriam fazer-me corar. No entanto, eram teus conselhos, Senhor, e eu não sabia. Pensava que estava em silêncio e que era minha mãe a falar. Entretanto, era por meio dela que tu falavas, e eu, filho da tua serva, desprezando-a, desprezei a ti. Mas eu não sabia que me precipitava tão cegamente, que estava em meio aos meus amigos, envergonhava-me por ser menos indecente do que eles, quando os ouvia gabarem-se da sua devassidão. Sim, quanto mais se gabavam, mais se rebaixavam. Eu sentia prazer não somente nas obras da carne, mas nos louvores. O que é digno de censura, se não vício? Fiz-me pior do que era antes, para que não fosse censurado. E quando não havia cometido pecado semelhante ao dos outros, dizia ter feito o que não tinha feito, para que não fosse desprezado por ser mais inocente que eles e para não cair em seu conceito por ser mais casto. Veja a companhia na qual caminhei pelas ruas da Babilônia e mergulhei em sua lama,
como se tivesse em uma cama perfumada com especiarias preciosas. Assim fui atraído para o centro daquela cidade, de forma que o meu inimigo invisível pisou em mim e me seduziu, pois eu era uma presa fácil para a sedução. Minha mãe, que havia então fugido do centro da Babilônia, embora progredisse lentamente em sair da barra de suas saias, ao aconselhar-me a manter-me a castidade, não atentava para o que ouvira de meu pai sobre mim. Embora soubesse que minhas paixões eram destrutivas e perigosas para o futuro, não achava que deviam ser restringidas por laços de afeição matrimonial, se de fato não pudessem ser controladas de imediato. Ela não deu atenção ao que ouvira de meu pai, pois temia que uma esposa seria um impedimento para o meu futuro. Não aquele mundo vindouro, o qual minha mãe entregara em tuas mãos, mas aquele do aprendizado, o quais ambos os meus pais desejavam muito que eu obtivesse. Meu pai, por quase não pensar em ti e ter sobre mim conceitos superficiais. Minha mãe, por considerar que os cursos comuns de aprendizado não somente seriam inofensivos, mas que talvez pudessem até levar-me a ti. Em minhas conjecturas, lembro-me o quanto posso da disposição de meus pais. As rédeas, entretanto, estavam soltas para mim, de forma que, sem a restrição devida à severidade, eu podia brincar com qualquer coisa que desejasse, mesmo que chegasse à devassidão. E em meio a isso tudo havia uma neblina impedindo-me de enxergar o brilho da tua verdade, ó meu Deus. E a minha iniquidade explodia como gordura.